Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a Ele a glória por tudo que Ele tem revelado ao nosso coração, sobre renovação da mente, renovar da voz. E antes de falar de renovação, eu quero falar com vocês sobre reação, ok? E é claro que eu vou concluir alguma coisa sobre o código sonoro da linguagem, para você compreender que o código sonoro é a matéria-prima da criação. Para isso, nós vamos depois fazer uma transição e cairmos aqui no que diz respeito às nossas reações, ok? Primeiro, a criança, ela nasce num ambiente familiar, pode ser um brasileiro, um japonês. Na verdade, ela não aprende a linguagem simplesmente porque os pais são brasileiros ou são japoneses. Na verdade, ela começa a codificar, há um aprendizado dos sons que saem da boca dos pais. Por isso, quando falamos de palavras, e eu sei que você já está mudando a sua voz, não é isso? Você está dizendo: eu sou sábio, eu sou forte, eu sou rico. Você tem falado que os seus recursos são infinitos em Deus, que tudo é possível. Eu creio que você está crendo também naquilo que a palavra de Deus diz, porque você pode reagir de maneira positiva a palavras de fé, mas você pode reagir de maneira negativa a palavras de dúvidas. Mas de qualquer forma, é como você reage que determina os seus resultados. Mas vamos pensar um pouco mais. A linguagem em si mesma ela é feita pelo homem, mas o código sonoro é o que importa. Por isso 1 Coríntios 14:10 fala que existem muitas vozes, várias espécies de vozes ou tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido, sem significação. Pode não ter sentido para você. Deixa eu te dar um exemplo. Se você falar para uma pessoa no ouvido dela uma palavra, por exemplo, pro, e você fala para aquela pessoa o que significa pro, e depois você voltar-se para a multidão e falar pro, a multidão não vai entender o significado. Eu estou dando apenas o exemplo, tá bom? Ok? Só aquela pessoa que recebeu o código do significado da palavra pro que é capaz de traduzir o significado da palavra. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras de qualquer forma. Estudos têm sido feitos por saber que o som ele transmite energia. Som é matéria. Um som alto ele tem uma vibração, mas ainda que seja um som baixo, ele também tem vibração. Por isso nós temos que tomar cuidado com murmurações e cuidado com alguns pensamentos que são altos demais. Por isso você tem que começar renovando a sua mente. Então, os cientistas eles têm estudado e eles querem saber se essas ondas são espécie de partícula sonora. Eles pegaram aquela fórmula de Einstein, E é igual a mc2, a ideia de energia, massa e a velocidade da luz. A força que você põe sobre a matéria, a velocidade que ela vai percorrer e a força aumentar é uma junção de energia, matéria e velocidade. Não se pode medir a velocidade da luz, mas é baseado nisso também que se tem estudado a capacidade de um ultrassom de alta intensidade que é capaz de localizar e destruir células cancerígenas. Escute, há de se entender que existem mistérios que precisam ser revelados a nós. E nós vamos começar a buscar compreender melhor não só o que falamos, mas como reagimos ao que falam a nós.
Na verdade, a nossa ação e a nossa reação diz muito respeito a quem nós somos. Mas as nossas reações dizem mais a respeito de nós do que as nossas próprias ações. Por isso eu quero te despertar para uma reflexão bem profunda hoje, que pode fazer grande diferença na sua vida, e é isso que eu desejo de todo o meu coração. De todo o meu coração. Aprender a reagir. Aprender a reagir. Escute isso. Em Tiago, capítulo 1, vai falar algo muito forte. Tende por motivo de grande alegria, no versículo 2, o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz. Então escute isso. Como que você reage a uma provação? Com grande alegria ou você fica triste? Percebe-se que se nós não formos alicerçados na palavra de Deus, nós sempre teremos reações erradas diante de circunstâncias que nos acometem. Por exemplo, Romanos 12, versículo 21 vai dizer assim, olha, não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o quê? O bem, reações corretas. Se não fossem as reações tolas de muitos homens, evitaria-se muitas tragédias, catástrofes, calamidades, muitas mortes, sabe? Porque os homens não sabem reagir segundo a palavra de Deus, e para isso nós precisamos ser ensinados sobre reação. Escute, Jesus disse lá em Lucas 6, 29, se alguém lhe ferir uma face, dê-lhe a outra face. Sabe, se alguém te convidar para caminhar uma milha, reaja de maneira correta, vá com ele 2. Jesus sabia do que estava ensinando. Se alguém lhe pede a capa, deixe-lhe também a túnica. Esses versículos falam de reação e eu poderia dar muitos outros versículos relacionados a como nós reagimos. E eu creio que o principal ponto de reação, quando eu falo que as Escrituras precisam embasar a nossa vida, é como você reage às palavras de fé que você ouve, como você reage. Agora, como você reage também às palavras de dúvida? Eu tenho dito que a minha preocupação quando uma pessoa vai para uma consulta médica é os seus pensamentos estarem falando muito alto negativamente, influenciando naquilo que ela vai ouvir mais lá na frente, e também uma reação negativa ao diagnóstico médico. Tudo é reação. Por isso nós temos que saber reagir tanto à repreensão, ao confronto, como também às críticas que recebemos, injustiças, rejeições. Tudo diz respeito à nossa reação. E vocês vão perceber isso aqui no estudo, se já não começaram a perceber desde já. Escute isso. Olha, nós podemos estar criando coisas com as nossas mentes, nossas palavras, com as nossas reações. Eu gosto muito do prefixo re. Ressignificar, arrepender, sabe? Que é metanoia, renovação da mente. Renovação. Restituição, ressurreição. Você pode ressignificar, você pode reagir de uma maneira diferente da maneira como você sempre reagiu por não ter a base bíblica diante daquilo que te acomete. Escute, relacionamentos entre marido e esposa seriam outros se nós soubéssemos reagir biblicamente. Entre pais e filhos também seriam outros. Que coisa linda é quando você sabe reagir.
Alguém disse que como você reage àquilo que é bom determina o seu fracasso ou o seu sucesso. A lei do excesso nos é dada por causa da nossa reação. Só que permanecer também vai de como nós reagimos depois que acessamos. É por isso que nós precisamos entender princípios de relacionamentos saudáveis. Porque, na verdade, nem sempre sabemos reagir às críticas. É por isso que alguém diz que não existe crítica construtiva. Reagir ao cinismo das pessoas, à hipocrisia, à zombaria. As nossas reações sempre entram num campo de batalha entre a nossa mente, ou melhor, o cérebro, e o nosso coração, que, como diz Provérbios 4:23, dele procede as fontes da vida. A sua reação ao que é bom, ela influencia ou determina seu fracasso ou seu sucesso mais do que a sua reação àquilo que é mal, àquilo que é ruim. Mas você precisa aprender a reagir. E se você tem dificuldade nas suas reações, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu vou trazer algumas chaves de sabedoria para você. Primeira, a sua reação à grandeza revela a sua humildade. A sua reação à grandeza. Alguém disse que se você se acha muito grande para estar em um lugar baixo, é porque você ainda é muito pequeno para estar em um lugar alto. A sua reação à grandeza, a lugares onde você é colocado, ela vai revelar a sua humildade. Os dons que uma pessoa recebe acabam por revelar o caráter desta pessoa. Olha que coisa forte. É por isso que muitas pessoas, elas não sabem lidar com aquilo que receberam e usam aquilo de maneira errada, o que nós chamamos de abuso. Escute, acesso cria necessidade, necessidades vão criar expectativas e expectativas criam distração, a distração cria fracasso. Isso tudo está no campo de reações que temos diante de várias situações. A fama, ela gerará mais busca, e a busca que a fama exige também gera em nós mais exigências, e as exigências podem acabar gerando distração, e distrações gerarão fracasso novamente. Por isso eu tenho falado sempre, muito cuidado com a familiaridade. E nunca procure erros nas pessoas, porque você vai achar. Ninguém é perfeito. Mas a sua reação determina os seus resultados. Escute isso. As tuas reações são a imagem da sua sabedoria. Isso vai ficar mais forte no seu entendimento até o final. Os sábios reagem de uma forma, os tolos reagem de outra forma. A sua reação revela a imagem da sua sabedoria. Como você reage a um presente que você recebe? Como você reage a uma oportunidade que lhe é dada? Como você reage diante de uma autoridade superior? Quando eu falo autoridade superior, eu não estou falando de superioridade. Eu estou falando de princípios que Deus estabeleceu para que haja submissão
para que haja sujeição. A sua reação diante de uma autoridade deve ser submissão e sujeição. Não diz respeito ao que você quer, diz respeito àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Algumas pessoas não sabem reagir a autoridades. A gente conhece a sabedoria de uma pessoa pela sua reação. Reações contam histórias que o sábio jamais esquece. Reações contam histórias que os sábios jamais esquecem. A sua reação frente a uma oportunidade que você recebe revela a sua percepção da realidade. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso. E se nós começarmos a reagir de maneira correta, Ele vai dizer: a tua fé te salvou. Porque eu disse que você pode crer. Mas mesmo dizendo que você pode crer, você pode duvidar. Ninguém tira o seu direito de reagir de maneira errada a palavras de fé. Mas Deus se agrada das reações de confiança, de dependência, reações de fé. Escute, a primeira chave para mudanças extraordinárias na sua vida é a autorresponsabilidade. Então, algumas pessoas, diante daquilo que enfrentam, elas reagem culpando, acusando, intimidando, com agressividade, com palavras altas, com xingamentos. Não são sábios. Diz mais respeito às suas reações do que a maneira como as pessoas agem para com você. A autorresponsabilidade é uma reação de sabedoria. Eu já disse em outras ocasiões, a culpa está sobre o governo, a culpa está sobre a economia, a culpa está sobre o marido, a culpa sobre a esposa, a culpa sobre os filhos, e ninguém quer assumir autorresponsabilidade. Reações erradas. Escute isso. Pense, coloque a sua mente para pensar. Eu trouxe os versículos. Eu não sei se você pegou os versículos. Reagir à tribulação. Tiago 1, 2 e 3, motivo de alegria. Você vai lá para Lucas, capítulo 6, versículo 29. Se alguém te ferir uma face, dê-lhe a outra. Se alguém te convidar para caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém lhe pedir a capa, deixe-lhe também a túnica. Isso se chama o quê? Reação. E Jesus sabe porque ele estava dando esta orientação. Para evitar problemas para nós mesmos. Virar a face é reagir de maneira correta. É não guardar ressentimento no coração. É não tornar a situação mais complicada do que já é pela ação que te acometeu. É você não ter trabalhos maiores lá tarde ou lá na frente. Injustiças. Reaja de maneira sábia. Quantas coisas seriam diferentes se as nossas reações fossem corretas? Escute, por ação ou por inação, você é o que você escolheu ser. Por aquilo que você faz ou deixou de fazer. Pela maneira como você age ou como você reage, a sua vida está tendo algum resultado. Ou você está tendo alguns resultados na sua vida.
A reatividade é a capacidade de ser controlado de dentro para fora. E proatividade também é ser controlado de dentro para fora. Você pode ser reativo apenas ou proativo. Quando eu reajo à ação de uma outra pessoa para comigo, eu posso fazê-lo sem estar no controle de mim mesmo. E é o que nós chamamos de reações impulsivas. Instintiva, como um animal que se sente ameaçado. Deus não nos criou para reagir assim, porque todo tipo de reação dessa forma, ela é negativa. Estar fora de controle é a sua declaração de incompetência. Porque eu não me segurei. É porque foi demais para mim. Não tem justificativa para suas reações. É preciso assumir autorresponsabilidade. É como uma mulher que diz: você sempre me faz isso e faz com que eu faça isso com você, por aquilo que você me faz. Ou o homem também. E de uma maneira mais tola. Eu te agredi, quer seja verbalmente ou fisicamente, por causa daquilo que você fez. Não existe isso, isso é tolice. Porque você olhou assim, porque você falou isso, e as pessoas ficam reagindo de maneira tola e jogando a responsabilidade sobre o outro, sem nunca assumir autorresponsabilidade. Se você quer dizer o poder que você tem, esse poder está na capacidade de mudar exatamente quem você é e não o outro. Se você não compreende essa realidade, e isso não é verdade, você pode ser alterado por qualquer ação. Você perde o controle. Uma pessoa livre e poderosa é uma pessoa capaz de dizer: eu posso lhe dar aquilo que você não me deu, porque eu tenho uma fonte interna de amor que não espera que você me dê para que eu tenha que dar algo a você. A sua reação diz respeito a quem você é e aquilo que você realmente transborda. Se você ama, independente das pessoas agirem contra você com ódio, a sua reação será amor. Por isso, Romanos 12:21 diz: não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem, reaja de maneira correta. Então, fechando aqui esse nosso estudo sobre reação, e eu sei que a sua oração deve ser: Senhor, eu preciso do governo do Espírito Santo, eu preciso de domínio próprio. E precisamos sim. Eu poderia dar vários textos bíblicos que falam a respeito deste mesmo assunto, mostrando que as nossas reações estão determinando muito mais do que as nossas ações ou a maneira como as pessoas agem para conosco. Quando você sabe quem você é, você pode convidar as pessoas a se tornarem quem elas são.
Pessoas que são controladas pelas suas emoções são pessoas perigosas. Há uma regra chamada a regra 10-90, que diz o seguinte: 10% diz respeito ao que te acontece, 90% diz respeito a como você reage ao que lhe acontece. Escute isso, apenas 10% diz respeito ao que te acontece, 90% diz respeito a como você reage ao que lhe acontece. A sua reação é um espelho do seu coração. Não se engane. Mas eu vou te dar uma palavra de esperança aqui no final. Porque Deus pode purificar o nosso coração e mudar as nossas reações. E nós vamos colher frutos maravilhosos dessa sabedoria reacional. Escute isso. Nós não podemos escolher como as pessoas devem agir para conosco. Não podemos, então se prepare. Porque as pessoas vão agir para com você de maneira boa ou ruim. Mas uma coisa nós podemos escolher. Nós podemos escolher como nós vamos reagir àquilo que as pessoas fizeram contra nós. Por isso eu digo: vence o mal com o bem. Casamentos, filiação, todo tipo de relacionamento seria melhor se os homens reagissem com sabedoria, não apenas diante daquilo que é bom, mas também diante daquilo que é mal. Eu gostaria muito que algumas pessoas acompanhassem esses estudos até o final. E você vai descobrir que uma pessoa curada, que só transborda amor, ela consegue reagir de maneira positiva a um like, a um dislike, porque isso não muda a essência de quem nós somos. Não diz respeito ao que ouvimos nem ao que vemos, diz respeito ao que nós cremos. E nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. E ela está nos ensinando a reagir com sabedoria diante de pessoas e circunstâncias que nos acometem. E nós haveremos de dar testemunho do que Deus fez pela sabedoria reacional. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.